sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 45. Zodíaco Anunnaki. Os códigos celestes dos deuses ocultos. Neste capítulo da nossa investigação, mergulhamos nas origens ocultas do zodíaco. Muito além dos horóscopos, muito além da astrologia popular. O que os antigos realmente sabiam sobre os signos? Quem desenhou as 12 casas do céu? E por que uma 13ª foi apagada da história? Prepare-se para descobrir que talvez os signos não sejam apenas reflexos da sua personalidade, mas fragmentos de um código maior, um código estelar deixado por inteligências que controlaram o destino da humanidade desde os céus. Capítulo 1. O círculo que encerra o destino. Antes de religiões, antes de reis, antes mesmo da escrita, havia o céu. Um céu observado com fascínio e temor por civilizações desaparecidas. Não apenas como um espetáculo natural, mas como uma estrutura viva, um espelho do que acontece na Terra, um campo de forças interligadas por códigos invisíveis. E no centro desse campo, um círculo, um anel de poder, o zodíaco. Chamado de cinturão celeste por algumas culturas, roda do destino por outras, esse anel dividia o céu em 12 partes iguais, cada uma associada a constelações específicas. Mas essa divisão, hoje vista como poética ou astrológica, não foi feita ao acaso. A ciência moderna diz que é apenas uma maneira antiga de rastrear o movimento do Sol e dos planetas. Mas os registros sumérios dizem outra coisa. Eles afirmam que esse círculo foi desenhado pelos senhores do céu, os Anunnaki. Seres que vieram de fora, não apenas para colonizar a Terra, mas para organizar, controlar e prever os comportamentos humanos com precisão matemática. A roda zodiacal não seria então um sistema de orientação, mas um sistema de programação. Pense por um momento. Por que tantas culturas antigas, Egito, Babilônia, China, Grécia, possuem sistemas simbólicos divididos em 12 partes? Por que os meses, as horas do relógio, as casas astrológicas, os signos, os discípulos, os deuses, os tronos, os arquétipos, sempre retornam ao número 12? É como se estivéssemos presos em um código que se repete, uma matriz que gira continuamente e que define comportamentos, padrões, virtudes, falhas, impulsos e vocações. E o mais assustador, tudo isso antes mesmo do nascimento. Ao nascer, o ser humano recebe um carimbo vibracional baseado na posição dos astros. E sem saber, vive a vida inteira tentando se ajustar ao molde do seu signo, como se fosse um script pré-definido, escrito nos céus muito antes que ele existisse. Essa não é apenas uma teoria antiga, é uma hipótese ousada que desafia a base do livre-arbítrio. E se os signos forem fragmentos de um programa estelar? Os mapas astrais forem, na verdade, mapas de confinamento? E se cada constelação for uma chave de ativação genética, controlada por frequências específicas que reverberam no corpo e na alma? A astrologia moderna, reduzida a horóscopos simplificados, esconde uma verdade maior. A astrologia original era uma linguagem sagrada, criada para decifrar os ciclos da alma humana sob o domínio dos deuses. Mas com o tempo, essa linguagem foi deformada. E hoje, o que resta é uma sombra do conhecimento antigo, o suficiente para entreter, mas não para libertar. A roda gira, e cada vez que gira, ela reforça a ilusão de identidade. Ela dá nome ao seu impulso, justifica suas emoções, rotula suas escolhas, antecipa seu destino. E você, acreditando ser livre, apenas cumpre o script atribuído à sua data de nascimento. Mas esse episódio é um corte nesse ciclo. Vamos investigar o que há por trás dos signos, das constelações, dos arquétipos. Vamos descobrir se é possível desprogramar a influência dos céus.
e recuperar o que está além do círculo. Porque talvez o zodíaco não seja uma ferramenta para entender quem somos, mas sim um espelho de quem eles nos forçaram a ser. Esta jornada está iniciada e o círculo será quebrado. Capítulo 2. As casas do céu e os senhores da terra. As estrelas não são apenas pontos de luz, elas são moradas. E como toda morada, possuem donos. Essa era a visão dos antigos mestres astronômicos, que cada setor do céu era governado por uma entidade, uma consciência, uma força cósmica com personalidade própria. Não por acaso, as antigas tradições dividiam o céu em casas, 12 para ser exato, e cada uma dessas casas correspondia não apenas a uma constelação, mas a uma função dentro de uma estrutura hierárquica divina e territorial. 12 casas, 12 reinos estelares, 12 senhores. Na cosmologia suméria, os Anunnaki não apenas desceram à Terra, eles a organizaram como reflexo do céu. Criaram zonas, templos, pontos de controle e influência. Eram deuses administradores, cada um responsável por um domínio: agricultura, fertilidade, guerra, sabedoria, justiça, água, fogo, céu, terra. Mas o segredo está na correspondência oculta. Cada um desses domínios terrestres estava sincronizado com uma casa zodiacal. Áries não era só o carneiro impulsivo, era o domínio de um deus guerreiro. Touro não era apenas força e estabilidade, mas o símbolo de Enlil, o comandante celeste. Gêmeos, mais do que dualidade, era a assinatura dos emissários, dos que andam entre dois mundos, e assim por diante, até chegar a Peixes, o signo da água profunda, do mistério, da ilusão e da fé. Uma casa, talvez consagrada ao próprio Enki, senhor dos abismos. Essas casas eram como portais de entrada e saída, canais de acesso à psique humana. E os Anunnaki, ou quem quer que tenha modelado essa arquitetura estelar, sabiam como sincronizar céus e mentes. A astrologia que conhecemos hoje é apenas a versão superficial. A verdadeira astrologia, a dos sacerdotes sumérios, dos iniciados egípcios, dos navegadores cósmicos, era um mapa multidimensional, onde cada casa representava não apenas uma personalidade, mas uma missão, uma função, um destino. E quem nascia sob determinada casa carregava o selo do Senhor daquela região. Mas essa divisão celeste não servia apenas para organização. Ela também era usada para domínio, controle e designação espiritual. Imagine, um conselho estelar estabelece os 12 setores. Cada setor é regido por um príncipe celestial. Esses príncipes, por sua vez, transmitem impulsos vibracionais para a Terra, e os humanos, ao nascerem, recebem a frequência daquele setor, como uma etiqueta invisível, moldando seus desejos, suas falhas, seus talentos. Os signos, então, não são apenas arquétipos psicológicos, são códigos de comando transmitidos através do espaço. E o zodíaco é a grade por onde esses comandos fluem. Há um motivo para você se sentir canceriano, libriano ou escorpiano. Mas talvez esse motivo não seja natural. Talvez você esteja ressoando com o campo vibracional da casa em que nasceu, sem jamais ter escolhido isso conscientemente. E talvez aqueles que criaram esse sistema nunca quiseram que você soubesse disso. Mas agora você sabe. E ao saber, algo começa a se mover dentro da sua casa interior. Uma janela se abre, uma lembrança desperta, um chamado ecoa de volta ao céu, porque talvez a casa em que você nasceu não seja onde você pertence, mas sim onde te colocaram. A jornada continua. Capítulo 3. A serpente entre as estrelas. A serpente sempre esteve lá, não apenas nos mitos da criação, não apenas no Éden, mas nas estrelas.
Desde as primeiras observações celestes, a figura da serpente aparece entrelaçada aos céus, como se fosse uma força antiga, observando tudo por trás do véu da constelação. Ofiuco, o portador da serpente. Draco, o dragão celeste. Hidra, a serpente aquática que se estende por dezenas de graus zodiacais. E se essas constelações não forem apenas agrupamentos aleatórios de estrelas? E se forem marcas deixadas por entidades que ocuparam o céu muito antes da humanidade existir? Entre os sumérios, a serpente era símbolo de sabedoria genética. Era o emblema de Enki, senhor das águas e da ciência da criação. Mas também era o símbolo da transgressão. Aquele que rompeu regras, que ensinou o que não deveria ser ensinado, que alterou o curso da raça humana. Na tradição egípcia, ela surge como Men, a serpente cósmica que protege o barco solar de Ra. Na China antiga, o dragão era celestial, guardião do tempo e do equilíbrio. Na América pré-colombiana, Quetzalcóatl, a serpente emplumada, descia dos céus para ensinar. E na Bíblia, ela aparece como a grande vilã, aquela que revela ao humano a consciência do bem e do mal. Coincidência? Ou memória distorcida de um mesmo ser estelar que visitou diferentes culturas, em diferentes tempos, sempre deixando o mesmo rastro ondulante nos céus? A serpente nas estrelas talvez seja o registro eterno de um DNA não humano, projetado no firmamento como símbolo da origem e da transgressão. Um código aberto, uma advertência, um chamado. Na constelação de Ofiuco, por exemplo, vemos um homem segurando uma serpente com ambas as mãos, não como um inimigo, mas como alguém que tenta controlá-la ou entendê-la. E aqui está o segredo. Ofiuco fica entre Escorpião e Sagitário, invadindo o círculo zodiacal, mas foi removido do zodíaco tradicional. Por quê? Porque quebrava o equilíbrio dos 12, porque adicionava um 13º elemento, e com isso, ameaçava romper a programação original. Ofiuco representa algo que não deveria ser conhecido, um signo que não se encaixa no padrão, um portador de algo que vai além do permitido. Talvez um mensageiro dos deuses esquecidos. Talvez um rebelde estelar. Talvez você. Porque quem enxerga a serpente e não foge dela, tem nas mãos o poder de mudar o jogo. Draco, o dragão do norte, também nos observa. É uma constelação que circunda o polo celeste. Fixa, atenta, antiga. E na lenda babilônica, era o corpo da serpente cortada por Marduk durante a criação do mundo. Mas e se essa serpente não foi destruída? E se ela continua viva, camuflada entre os signos, presente em seus impulsos, em seus sonhos, em sua memória celular mais profunda? A serpente está entre as estrelas e também em você. Ela representa o que foi perdido e o que pode ser recuperado. Mas cuidado, quem desperta a serpente não volta a dormir. Capítulo 4. O selo de Marduk e os 12 tronos. Poucos nomes carregam tanto peso no panteão dos antigos como Marduk. Filho de Enki, elevado ao trono supremo da terra após a rebelião dos Anunnaki contra os planos originais de Nibiru, Marduk não foi apenas um líder. Foi um usurpador cósmico, um arquiteto de um novo céu, e sua arma mais sutil não foi uma espada, nem um raio, foi o zodíaco. De acordo com registros babilônicos e visões alternativas da história suméria, Marduk reconfigurou os céus após a grande guerra entre os deuses. Cada estrela foi reposicionada, cada constelação renomeada, e os antigos pontos de poder estelar, antes controlados por outras divindades, foram assumidos por ele e seus aliados. Isso não era apenas astronomia, era geopolítica interplanetária. Marduk não queria apenas governar a Terra,
queria controlar os ciclos do tempo, a percepção humana e os códigos vibracionais que moldam o comportamento das civilizações. O que hoje chamamos de zodíaco tropical, com seus 12 signos solares, pode ser a versão final de uma imposição estelar criada por Marduk para reorganizar o firmamento à sua imagem. 12 signos, 12 tronos, 12 comandos, cada um governado por um príncipe zodiacal, ou melhor, por uma entidade funcional a serviço da nova ordem celeste. Ao redefinir o zodíaco, Marduk também redefiniu o que significa nascer, crescer, desejar, lutar, amar, sofrer, morrer, porque ele redefiniu o campo astral que influencia cada uma dessas etapas. Ele selou o céu com sua assinatura. Esse é o selo de Marduk. A astrologia antiga era mais do que previsão. Era programação de consciência. Se Marduk controlava o zodíaco, ele controlava o reino dos arquétipos humanos. E isso significa que todo aquele que nasce sob um signo, nasce também sob a influência de um trono específico. Um campo que transmite vontade divina disfarçada de traço de personalidade. O orgulhoso leonino, o disciplinado capricorniano, o dual geminiano, o místico pisciano, todos funcionando como peças dentro de uma engrenagem astral, com papéis muito bem definidos, e por trás da engrenagem, Marduk. Mas isso levanta a grande questão: esses 12 tronos representam a ordem natural do universo? Ou são um sistema artificial, implantado para estabilizar um império estelar que havia saído do controle? Se a resposta for a segunda, então talvez o verdadeiro céu, o céu anterior à rebelião, seja outro. Um céu onde a liberdade não era regida por signos, mas por conexão direta com o espírito cósmico. E o zodíaco, como conhecemos, seria uma prisão dourada, um mapa de controle e não de destino. O selo de Marduk ainda está ativo, brilhando sobre templos modernos, disfarçados de revistas, de horóscopo, aplicativos astrais e gurus da nova era. Mas agora você sabe, agora você viu o selo, e ao vê-lo começa a dissolver seu efeito, porque só se liberta daquele que reconhece quem reescreveu o céu. Capítulo 5. Arquétipos codificados. Você acredita que é quem é, por escolha ou por nascimento? Essa é uma pergunta que ecoa desde as escolas filosóficas da antiguidade até os laboratórios da psicologia moderna. Mas talvez a resposta esteja fora da Terra, nas estrelas, ou mais precisamente, nos códigos implantados por aqueles que desenharam os signos. A astrologia não apenas descreve personalidades, ela as antecipa. Cada signo carrega um conjunto de traços psicológicos definidos. Touro é estável. Áries é impulsivo. Câncer é emocional. Virgem é meticuloso. Mas de onde veio essa associação entre constelações distantes e padrões internos tão precisos? Os estudiosos convencionais afirmam: é apenas observação milenar. Mas e se não for apenas observação? E se for implantação consciente de padrões codificados nos céus para se refletirem na mente humana? A teoria é ousada, mas necessária. Os arquétipos zodiacais não seriam arquétipos naturais. Eles seriam funções codificadas, criadas pelos Anunnaki, para fragmentar e controlar a psique humana. Cada ser, ao nascer, é conectado vibracionalmente a uma linha de código astral. Essa linha influencia sua percepção, desejos, limitações, vocações, vícios e até suas crises existenciais. E com isso, o comportamento coletivo da humanidade torna-se previsível. Imagine a mente humana como um campo fértil. Os signos seriam as sementes. Mas quem espalhou essas sementes? Quem determinou que um escorpiano teria traços de intensidade, vingança e profundidade emocional?
Ou que um libriano teria compulsão por equilíbrio, mesmo que isso significasse sufocar seus impulsos? Os signos funcionam como programas de personalidade, e os arquétipos como softwares que rodam em segundo plano. Essa não é apenas uma metáfora espiritual. O campo da epigenética já demonstra que campos eletromagnéticos e frequências afetam a ativação de genes. Portanto, frequências celestes, como as emitidas por constelações ou ciclos solares, podem realmente moldar o comportamento humano. Os antigos sabiam disso, e os Anunnaki aproveitaram isso. Ao configurar o zodíaco como um mapa de ativação arquétipa, eles tornaram cada ser humano um fragmento funcional de uma psique maior. Um ser coletivo fragmentado, dividido em 12 essências que jamais se completam sozinhas. Resultado: confusão, dependência, busca incessante por complementos nos outros, e um sistema que mantém as massas desconectadas de sua totalidade interior. Porque o segredo está aqui: você não é só seu signo. Você não é apenas um pedaço da roda. Você é a roda inteira, mas te ensinaram a ser só um fragmento. Então, o que chamamos de autoconhecimento pode ser, na verdade, um jogo de espelhos. E a tão buscada identidade pode ser apenas o reflexo de um código que foi inserido em você no momento do nascimento, sem o seu consentimento. Mas saber disso já é o início da desprogramação. Capítulo 6. O anjo e a besta em cada signo. Todo signo tem duas faces, uma visível, a outra velada. No teatro do zodíaco, fomos ensinados a celebrar a face luminosa de cada arquétipo, os dons, os talentos, os traços positivos que fazem de alguém especial. Mas ninguém nos contou que por trás de cada virtude há uma distorção possível, um desvio silencioso, uma força mal canalizada que transforma luz em sombra. Áries é força e liderança, mas também raiva, ego, destruição. Touro é estabilidade e sensualidade, mas também possessividade, apego, inércia. Gêmeos é comunicação e curiosidade, mas também duplicidade, dissimulação, vazio. Câncer é proteção e sensibilidade, mas também drama, vitimização, dependência emocional. E assim por diante, até chegarmos a Peixes, o espiritual, o sonhador e também o perdido, o escapista, o prisioneiro da própria ilusão. Essas dualidades não são falhas do signo, são partes do pacote original. São dois lados da mesma entidade, porque os signos, em sua essência, não são qualidades, são forças arquetípicas que podem ser canalizadas em direção à criação ou à destruição. A tradição esotérica dizia: todo signo carrega um anjo e uma besta. E o que se manifesta depende do grau de consciência de quem o carrega. Mas o que acontece numa civilização onde quase ninguém é consciente? Acontece exatamente o que vemos. As massas incorporam os aspectos mais fáceis, mais instintivos, mais impulsivos do signo. E a besta toma o trono, não por maldade, mas por falta de consciência, por programação, por adoração cega do arquétipo. A astrologia de entretenimento vende o signo como um espelho, mas os antigos sabiam que ele é um portal que pode levar à luz da alma, ou às profundezas do inconsciente coletivo. É por isso que certos signos parecem mais difíceis, não porque sejam ruins, mas porque a besta que neles habita é mais forte, ou mais sutil, e exige mais coragem para ser enfrentada. Essa é a chave que nunca foi ensinada. Não basta se identificar com seu signo. É preciso dominar a sua sombra zodiacal. Senão, você será dominado por ela. E não há evolução real sem esse confronto. Não há iluminação sem travessia pela noite interior. Não há anjo sem a besta redimida. Cada signo é um campo de batalha.
uma arena simbólica onde as forças opostas de sua essência se enfrentam em silêncio, dentro de você. E os deuses que criaram esses campos sabiam disso, porque foram eles que definiram os dois caminhos possíveis. O caminho da submissão ao arquétipo, ou o caminho da transcendência consciente. A maioria caminha no primeiro, poucos ousam o segundo, mas quem ousa começa a reescrever a própria programação. E quando isso acontece, a besta se ajoelha, o anjo se revela e o ser humano se aproxima pela primeira vez da sua verdadeira natureza. Capítulo 7. O sangue que dança com o céu. O céu não servia apenas para orientação. Ele servia para sincronização. Antes da astrologia se tornar uma ferramenta de autoconhecimento, ela era um mecanismo de agendamento sagrado. Uma engrenagem silenciosa usada para abrir portais, sacrificar vidas, colher energias e alimentar forças que vinham de fora. A Terra não é isolada. Ela vibra em harmonia com pulsações cósmicas, alinhamentos, conjunções. E os antigos sabiam, certas datas, certos pontos do zodíaco ativam campos específicos da realidade. É quando a fronteira entre os mundos fica mais fina. É quando os deuses podem ser invocados ou invadir. É quando os rituais funcionam com mais força. O zodíaco era o calendário desses rituais. As culturas que veneramos como místicas, sumérios, egípcios, babilônios, celtas, maias, todas elas praticavam cerimônias sincronizadas com os signos, não por estética, mas por ciência vibracional. Sacrifícios humanos eram feitos sob o signo de Leão, para alimentar o trono solar. Rituais de fertilidade aconteciam sob Touro, invocando o útero da terra. Iniciações espirituais sob Escorpião, quando os véus da morte e do renascimento se abrem. Cada casa zodiacal era uma porta-tempo, uma frequência que se abria para a interação entre mundos. E onde há interação, há troca. Onde há troca, há preço. E muitas vezes o preço era sangue. Mas por que sangue? Porque o sangue é o portador da vibração vital. É onde estão os códigos genéticos. É o fluido que carrega a identidade, o medo, a dor, a potência. E quando derramado sob um signo específico, em uma hora específica, num lugar específico, ele se torna uma oferta perfeita, não ao Deus abstrato, mas aos programadores do céu. Aqueles que entenderam que o universo não é movido por fé, é movido por energia, por frequência, por intenção direcionada. E o zodíaco, neste contexto, é a mesa de controle onde esses comandos são inseridos. E há algo ainda mais profundo. Alguns rituais não alimentavam os deuses. Eles os traziam para cá. A conjunção de certos planetas com certas estrelas sob determinados signos eram janelas para a chegada de consciências. Entidades que precisavam do campo astral preparado, do sangue ofertado, da mente coletiva aberta. E cada signo, cada trono zodiacal, servia como portal exclusivo para um tipo específico de presença. Hoje, os rituais são outros, mas a dança continua. Os grandes eventos da mídia, os atentados, os eclipses, os desastres acidentais, os pactos silenciosos, quase todos acontecem em pontos-chave do calendário zodiacal, replicando o que era feito em templos antigos. A diferença é que agora ninguém percebe. E quem percebe pode sair da dança, pode romper o feitiço, pode se proteger, porque o sangue não precisa mais correr. Agora é a consciência que deve vibrar. Capítulo 8. A roda que não para. Ela gira desde que o tempo foi forjado como linha e depois curvado em círculo. O zodíaco, com seus 12 setores, parece uma mandala sagrada, um ciclo eterno de renovação. Mas por trás da beleza da roda
Existe uma prisão invisível. Os antigos não viam o tempo como uma flecha. Viam-no como uma espiral, um circuito repetitivo onde os mesmos dramas retornam, onde os mesmos arquétipos reaparecem com novos nomes, novas roupas, novas gerações. E essa repetição não é cultural, é vibracional, é programada. O zodíaco não marca apenas o movimento dos astros, marca o retorno cíclico da consciência aos mesmos padrões mentais e emocionais. Como se a alma humana fosse enviada à Terra para cumprir um roteiro, um script astrológico, e ao final fosse devolvida à origem apenas para começar tudo outra vez. Novo nascimento, novo signo, nova ilusão, mas sempre dentro da roda, sempre sob os mesmos 12 tronos. Nas tradições orientais, esse ciclo foi chamado de Sansara, nascimento, morte, renascimento, a roda do karma. Mas em muitas dessas culturas, há um elemento que quase ninguém percebe. O zodíaco é o mecanismo simbólico que sustenta esse ciclo. A cada encarnação, a alma recebe um novo padrão vibracional baseado em data, hora, posição dos astros. E esses padrões se repetem, com pequenas variações, mantendo a consciência presa à mesma arquitetura estelar. Essa estrutura limita, oferece identidade, mas uma identidade condicionada, conforto, mas um conforto artificial, e o mais sutil faz com que cada ser acredite que está se descobrindo, quando na verdade está apenas cumprindo um roteiro escrito por forças anteriores ao seu nascimento. A verdadeira armadilha está justamente na ideia de evolução dentro da roda. Ela promete crescimento, mas só dentro dos limites do próprio sistema. Nenhum arquétipo zodiacal permite a transcendência total. Eles são variações de comportamento, não libertações. O sistema gira, e tudo gira com ele. Mas existe uma fresta, um ponto onde o ciclo falha, onde a repetição dá lugar à revelação, um ponto que nunca foi incluído oficialmente no zodíaco tradicional. Um 13º sinal, um código rejeitado, um trono apagado. É por esse ponto que entra a luz, e por ele será possível sair. Capítulo 9. O código perdido do 13º. Há algo faltando. Os antigos falavam de 12 signos, 12 caminhos, 12 tronos, 12 forças que regem o mundo visível e o invisível. Mas em meio a essa ordem perfeita, sempre existiu uma falha sagrada, uma frequência esquecida, um código apagado. Esse código tem nome: Ofiuco. Ofiuco é uma constelação real, visível, traçada, registrada. Ela se estende entre Escorpião e Sagitário, e por cerca de 18 dias do ano, o Sol atravessa sua região. Mas seu nome não está no zodíaco. Seu símbolo não aparece no horóscopo. Sua presença é ignorada pela astrologia oficial. Por quê? Porque Ofiuco quebra a roda. Na mitologia, Ofiuco é o portador da serpente. Um homem segurando uma cobra com as 2 mãos, mas não a matando, não a temendo. Ele a domina. Ele a compreende. Esse símbolo carrega uma carga vibracional diferente. Ofiuco não representa uma personalidade fragmentada como os demais signos. Ele representa o ser que enfrenta o código original, que encara a serpente da dualidade e da ilusão, que sai do script. Nos sistemas iniciáticos esquecidos, esse 13º signo era reservado aos transgressores sagrados, aqueles que ultrapassavam as fronteiras da programação zodiacal e tocavam no que está além das estrelas. O espírito livre, a essência pura, a fonte sem forma. Por isso, Ofiuco não foi integrado, porque representa a falha no sistema, e o sistema não tolera falhas. A estrutura do zodíaco depende de 12 signos, porque o número 12 sustenta o equilíbrio das forças. Ele gera ordem,
harmonia, controle. Mas o 13º signo é como uma chave de acesso oculta. Ele introduz o imprevisível, a singularidade, a rebelião interna. Ao reconhecer o fiúco, o ciclo perde simetria. E ao perder simetria, abre brechas. E pelas brechas, entra o que é verdadeiro. O fiúco pode ser visto como o signo daqueles que não pertencem a nenhum signo, aqueles que carregam fragmentos de todos, mas não se limitam a nenhum. Ele não define um tipo de pessoa. Ele representa a desconstrução da programação de tipo. Por isso, ele foi apagado, não por erro, mas por medo. Medo de que alguém descobrisse a chave da roda. Medo de que as consciências começassem a sair do sistema zodiacal. Medo de que a liberdade estelar retornasse. O 13º código ainda existe. Ele pulsa no céu, entre dois portais. E continua oferecendo a saída para quem ousa enxergar e romper com o feitiço dos 12 tronos. Porque o zodíaco nunca foi feito para libertar. Ele foi feito para girar. E o fiúco é o ponto fixo fora da engrenagem. Capítulo 10. O retorno aos céus originais. Antes de haver signos, havia céu. Antes de haver casas zodiacais, havia um espaço sagrado, indivisível, vibrante em liberdade. Um céu que não delimitava, não rotulava, não fragmentava. Um céu que acolhia a consciência em sua totalidade, sem necessidade de destino traçado. Esse era o céu original. O zodíaco, como estrutura de organização e controle, não é uma criação da natureza. É uma imposição simbólica feita por entidades com tecnologia, poder e interesse em moldar a psique humana. Seu objetivo nunca foi apenas observar os céus. Foi programar comportamentos, estabelecer ciclos, criar arquétipos e manter as almas girando em círculos previsíveis. Mas esse modelo não é absoluto. Ele pode ser quebrado. E mais do que isso, ele pode ser dissolvido. O retorno aos céus originais não é uma viagem espacial. É uma reconexão vibracional com aquilo que está além do mapa. Exige romper com a identificação, deixar de ser o geminiano, a escorpiana, o virginiano. Exige abandonar o título zodiacal como identidade e reconhecê-lo apenas como um código temporário, porque a alma verdadeira não cabe em nenhum signo. Ela pulsa em todos. Ela vibra fora da roda. E o que há fora da roda? Um céu sem divisões, sem casas, sem horas, sem arquétipos dominantes. Um campo de consciência pura. Um firmamento onde o espírito dança livre, sem ser puxado por Marte, influenciado por Vênus ou contido por Saturno. Ali não há destino, só presença. Ali não há mapa, só movimento. Ali não há signo, só essência. Esse é o retorno. Não um retorno ao passado, mas ao estado original da consciência antes da intervenção estelar. Um estado anterior à criação das engrenagens que prendem, condicionam, direcionam. Um estado onde a alma se reconhece não como um personagem do zodíaco, mas como a própria fonte das estrelas. É possível chegar lá? Sim, mas não por astrologia, não por mapa astral, não por previsões, apenas por desidentificação profunda com os códigos programados, pela libertação da necessidade de se definir, pela lembrança de que o espírito é inclassificável. Esse é o salto, o que não gira, o que não muda, o que é. E quando essa verdade for sentida, o zodíaco cairá como véu, os 12 tronos se apagarão como lâmpadas antigas, e a serpente deixará de ser ameaça, para se tornar aliada, porque a única verdadeira libertação é a consciência de que nunca houve prisão. O céu original espera, e o caminho até ele sempre esteve dentro. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado com o que nos ensinaram. A roda gira,
mas a alma pede para voar. Este episódio é um convite para romper com as correntes vibracionais que silenciosamente moldam quem somos. E para lembrar, a verdade não gira, ela liberta. Eu não estou aqui pedindo favores. Estou aqui para revelar o que está sendo escondido de todos nós. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdade que precisamos. E para seguir nele, é preciso força, constância e ajuda de quem entende o que estamos fazendo. Se estas palavras ressoam em você, é porque você já faz parte dessa missão. Não somos poucos. Unidos, somos um muro, uma barreira. Juntos, somos mais fortes. Eu não peço por caridade. Eu peço compromisso com a verdade. Se você pode apoiar, faça parte dessa jornada, porque juntos podemos trazer à tona aquilo que o sistema tenta esconder. A ajuda que você oferece não é apenas financeira. Ela é parte de um movimento maior que já começou e que não pode mais ser parado. Se deseja ir além, torna-te um patrocinador desperto. Contribuições podem ser feitas via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalad@hotmail.com ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki, holograma histórico, decodificando o passado,